A paz do Senhor, irmãos. Voltamos então para o nosso segundo dia de leitura bíblica. Vamos continuar então, no nosso livro lá de Gênesis, como nós estávamos lendo. Hoje nos capítulos do 4 até o 6, tá bom? Mas antes vamos fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor Jesus querido. Abra a nossa mente, o nosso entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus querido. Não é apenas uma leitura, Senhor, mas nós queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar profundamente no nosso coração, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, abra a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo do 1 em diante. Amém, irmãos? Vamos lá, então. Diz assim a palavra do Senhor. Caim e Abel. E Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que está com raiva? Por que andas carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isto não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Node, que fica a leste do Éden. Lá no versículo 17, diz assim: Os descendentes de Caim. Caim e sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujalel, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. Certo dia,
Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Escutem-me, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de oração a Deus. Agora vamos para o capítulo de número 5, os descendentes de Adão. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Malaléu nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Malaléu tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Malaléu viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 182 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos agora, então, para o capítulo de número 6 de Gênesis, a maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse:
Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos, esses gigantes foram os heróis de tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque eu os criei. Mas o Senhor Deus aprovara o que Noé fazia. A barca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 130 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e põe uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de cada espécie, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que vocês, os animais, tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Essa foi a nossa leitura no dia de hoje, nosso segundo dia de leitura. E podemos aprender um pouquinho até agora, ontem e hoje. Ontem foi a criação, tudo que Deus fez. O céu, o sol, o jardim, o homem, mulher, desobediência. Hoje inveja, homicídio, arrependimento. Medite tudo nessas palavras na leitura entre ontem e hoje. Lições importantes que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, o que nós temos agora começo do ano, tudo que nós temos para aprender, tudo que nós aprendemos entre ontem e hoje. Então tem sido uma leitura, uma coisa bem produtiva, uma simples leitura, 6 capítulos apenas, mas 6 capítulos que nós podemos tirar alguma lição para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso enlevo espiritual. Por causa da desobediência, Eva e Adão foram expulsos do paraíso. Por causa da desobediência, eles tiveram que sair de lá e por causa da desobediência veio se desencadeando um monte de problemas que vem vindo, né, até chegar no dilúvio, até chegar ali no dilúvio, no arrependimento de Deus ter arrependido de ter criado o ser humano. Até no arrependimento, até Deus olhar lá de cima e se arrepender de ter criado o ser humano.
Então, eu creio que se até agora Deus tem falado no meu coração, a gente conhece a história, a gente sabe como que foi a criação ali, a gente conhece bem certinho a história, a gente já viu muitos pregar, a gente já viu muitos pregar louvores sobre isso, mas você começa a ler, você começa a meditar e é uma coisa totalmente diferente. Ali, cada versículo que você vai lendo, cada coisa que você vai lendo ali vai entrando na tua mente, ali assim, o Espírito Santo vai falando, vai falando no profundo do nosso coração. Então medite bem, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. À medida que você for ouvindo, à medida que você for escutando a minha voz, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ele vai falar. Ele vai falar, abra o teu coração. Abra o teu coração. Não é porque eu estou falando, mas é porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está falando. Eu creio que cada vez que você se coloca para ler a palavra de Deus, que você abre teu coração, é algo novo que Deus quer falar. Por mais simples que seja, por mais que seja um versículo que você pega, que você lê, mas que você abre teu coração, é algo diferente que Deus quer falar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã estarei aqui de volta com mais um capítulo no livro de Gênesis. Que Deus abençoe a tua tarde, teu final de tarde. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. E fique na paz do Senhor Jesus.